Que a paz do Senhor Jesus seja com todo esse povão, para a glória de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa trabalhar em seu favor, porque Deus é Deus e Ele está sempre pronto para trabalhar em nosso favor. Eu quero deixar com vocês uma reflexão nesta oportunidade, no livro de 2 Crônicas, capítulo 36 e versículo de número 16. Diz assim: E eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram a sua palavra, e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o povo, que não teve mais nenhum remédio. Queridos e amados irmãos, Deus ele tem o seu limite. Todas as coisas têm o seu limite. E o limite de Deus, ele sempre chega. Existem muitas pessoas que se enganam com a misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus, Deus é misericordioso, mas Deus tem os seus limites. Aqui o texto ele fala acerca do rei Zedequias. Zedequias, para quem não sabe, quando Josias foi morto por Neco, a Bíblia relata que entrou Jeoacás no lugar de Josias. E Jeoacás, ele reinou em Jerusalém, mas diz a Bíblia que ele tinha idade de 23 anos, e ele reinou por pouco tempo. Em seguida, a Bíblia relata que o rei do Egito colocou Eliaquim. Eliaquim foi mudado o nome para Jeoaquim, que na realidade a Bíblia diz que o seu irmão Jeoacás tomou por Neco, e Neco levou embora para o Egito. Então Jeoaquim, ele assumiu o reinado. Depois, para vocês terem uma ideia, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus permitiu que entrasse Zedequias, o terceiro filho de Josias. A Bíblia fala que Zedequias reinou durante 11 anos dentro de Judá. Mas a Bíblia fala que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor também. E diz a palavra de Deus que ele não se humilhou diante do profeta Jeremias. E Deus deu tempo ao tempo para o rei Zedequias, até que o juízo de Deus chegou sem misericórdia para com a vida de Zedequias. A Bíblia relata que os seus filhos foram degolados diante dos seus olhos, diante dos olhos dele. E depois que degolaram os filhos dele, a Bíblia relata que furaram o olho dele e vazou todo o olho dele. Ele foi preso em 2 cadeias de bronze e foi levado para Babilônia. E lá ele ficou até morrer. Até morrer. Para vocês terem uma ideia, Josias teve o 4º filho, que chamava Salum, que era marido da profetisa Ulda. E a profetisa Ulda era uma mulher que ela lavava as roupas dos profetas e dos sacerdotes em Jerusalém. Mas não é sobre isso que eu quero dizer a todos vocês. O que eu quero falar a todos vocês é o seguinte: que Deus deu oportunidade para Zedequias, e Zedequias jogou a oportunidade fora. Pois a Bíblia diz que Deus mandou os mensageiros lá, e eles zombavam dos mensageiros de Deus. O maior problema das pessoas são este: Deus ele manda os mensageiros para notificar, e a Bíblia diz que eles zombavam. Quantas pessoas que hoje zombam da palavra de Deus? Deus muitas vezes levanta alguém para dar uma alerta, e às vezes as pessoas debocham, as pessoas zombam, as pessoas riem. Do mesmo jeito nos dias de Zedequias, como está aqui em 2 Crônicas, capítulo 36, e o verso 16. Pois quando olhamos para esta passagem bíblica, nós vemos a importância que tem a palavra de Deus. Pois a Bíblia diz 2 coisas o povo fazia. O povo zombavam e desprezavam as suas palavras. Pois nós vivemos em tempo em que as pessoas, elas querem viver de oba-oba, querem viver do jeito que acham.
E a palavra de Deus muitas vezes é lançada para trás de ti, como diz o Salmo 50. E as pessoas pensam que vai ficar desse jeito, que as coisas elas vão ter a sua decorrência e vai ficar assim. E não vai ter nenhuma providência de Deus. É onde que muita gente se engana. Pois naqueles dias, o povo se enganou. Estava vivendo uma vida de apostasia, vivendo uma vida de conformidade com o pecado. O povo estava deitando e rolando, fazendo tudo o que queria. Pois a mensagem de Deus não tinha tanta importância para ele. Como muitas pessoas hoje, a mensagem de Deus não tem muita importância para elas, porque entra pelo ouvido e sai pelo outro. A Bíblia relata que eles desprezavam a palavra de Deus. Eu nunca vi um tempo como esse, em que muitas pessoas, elas gostam de ouvir a palavra de Deus, mas desprezam a palavra de Deus. As pessoas são igual, como diz em Tiago, capítulo de número 1. Aquele que é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem natural, que contempla o seu rosto no espelho, e quando ele sai, esquece o tal como era. Pois o desprezo era muito grande. E se tiver uma coisa que Deus, Ele vai tomando por limite, quando a palavra dele é desprezada. Hoje nunca se viu um tempo como esse, que se pregam tanto a palavra de Deus, que se fala tanto de Deus, tanto de Jesus, e um povo longe de Deus, o povo distante de Deus, pois o povo despreza a palavra de Deus. Palavra de Deus as pessoas aprendem teoricamente. Teoricamente é importante, para isso eu também estudei, certo? Também já dei aula, então tudo bem, mas o que adianta você ter conhecimento e desprezar a palavra de Deus? Quer dizer, a palavra de Deus, ela serve quando ela tem benefícios para mim. Agora, quando ela vem para me corrigir, lança ela para trás, não me serve. Por isso que nós vivemos em um tempo em que as pessoas gostam de ouvir palavras, a palavra de Deus, palavra de bênção, está em pecado. Muitas vezes está com a vida na promiscuidade e quer ouvir que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer isto, que vai fazer aquilo, o outro, mas Deus ele não faz, porque Deus ele é fiel na sua palavra, e a palavra de Deus não é mentirosa, a palavra de Deus é verdadeira. Como que Deus vai ajudar alguém, sendo que ele condena? Por exemplo, como que Deus vai abençoar o ladrão para ele roubar e a polícia não pegar ele? Se Deus condena o ladrão, Deus não vai contra o seu princípio. Os princípios de Deus são princípios. Pois a Bíblia relata aqui que o povo desprezaram, pegaram os profetas e mofaram os profetas. Quer dizer, mofa os profetas aí, aqui não vai profetizar mais, aqui você não vai falar mais, você vai calar a sua boca. Eu lembro da passagem do capítulo 7 de Amós, quando Deus levantou Amós nos dias de Jeroboão II, tá? Jeroboão II, não foi Jeroboão filho, o primeiro lá, filho de Nebate. Pois quando Deus levantou Jeroboão, aliás, quando Deus levantou Amós, que Amós foi profetizar, o que aconteceu a Amazias? Capítulo 7 do livro de Amós, a Bíblia diz que ele falou para o profeta Amós: vai-te, vidente, vai lá e profetiza na sua terra e come o seu pão lá, mas aqui você não vai profetizar, a terra não vai receber os danos da sua profecia. Então é assim que nós vivemos. Quando a palavra de Deus vinha, Jeroboão estava despencado, o reino despencado, uma situação terrível, e queria ouvir palavras que fossem benéficas, queria ouvir palavras de bênção, palavras de vitória, mas Deus ele vai e levanta o profeta diz: não, eu era boieiro, eu trabalhava no campo, eu não me chamei para ser profeta, Deus me chamou para ser profeta. Pois é assim. Pois aqueles que Deus levanta para corrigir estão mofados. Quantos profetas que estão aí mofados, porque líderes religiosos mofou, pastores mofaram eles, obreiros de igrejas mofaram, porque não pode falar a verdade. Assim foi nos dias de Zedequias. Infelizmente isto é uma pura verdade.
Pois estamos vivendo esse tempo. E uma coisa é certa: quando Deus não fala, o diabo responde. E a Bíblia diz em Provérbios 29, que não havendo profecia, o povo se corrompe, mas aquele que guarda a lei, ele é bem-aventurado. Pois quantos homens que mofaram ele. Eu enfrentei isso na minha vida. Muitas pessoas, líderes religiosos, quiseram me mofar, mas nunca conseguiram me mofar, nunca conseguiram tampar a minha boca com a verdade, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que vem de Deus, porque eu não quero envolver sociedade com evangelho. Evangelho é evangelho, palavra é palavra, e sociedade é sociedade. Deus não tem compromisso com sociedade, Deus tem compromisso com a sua igreja, com aquele que é salvo, com aquele que é liberto. Deus não tem compromisso com o mundo. Então tem muita gente que envolve sociedade com evangelho. Evangelho é evangelho e sociedade é sociedade. Deixa o mundo seguir o seu caminho. Pois a Bíblia diz que eles mofaram os profetas, até que o furor do Senhor levantou contra eles, contra o povo, contra o seu povo, que não houve nem mais um remédio. A ira de Deus se levantou contra o povo, que não teve mais nenhum remédio. Quando cita que não tem mais nenhum remédio, pode orar, pode jejuar, pode fazer campanhas de jejum, pode levantar o mundo para jejuar, pode levantar a nação para jejuar, pode fazer o que quiser. O juízo de Deus havia chegado na vida de Zedequias. Quando o juízo de Deus chega, não adianta, pode levar papéis para orar, pode fazer campanha, pode fazer o que você quiser. Por quê? Porque primeiro, o que fizeram? Zombaram dos mensageiros. Segundo, o que fizeram? Desprezaram a palavra de Deus. Em terceiro lugar, mofaram os profetas. Aí Deus chegou e disse: chega, agora eu estou levantando, agora quem vai sou eu. Pois nos dias de Jeremias, Deus falou: eu mesmo tenho visto as abominações que vocês cometem nas ruas, eu tenho visto. Então a realidade é esta. Vivemos em um tempo de um cristianismo, quer dizer, o cristianismo de Cristo, ele continua firme, porque eu vou deixar uma coisa clara para você. Cristo nunca foi escandalizado. Quem se escandaliza é quem quer caminhar na sua palavra e não anda na verdade. Ele se escandaliza a si próprio. Mas Cristo, ele continua sendo o mesmo, porque ele é Senhor da nossa vida. Pois é uma realidade. Pois o povo estavam vivendo esta vida, até que a ira de Deus se levantou e não houve remédio. Pois a Bíblia diz que Deus fez os caldeus subir contra eles, matar os jovens à espada. A casa do seu santuário não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem de velhos, nem dos decrépitos, nem, a Bíblia diz que todos entregou na sua mão. Pois a Bíblia diz que os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, tesouros da casa do Senhor, tesouros do rei, dos seus príncipes, tudo foi levado embora para a Babilônia. Derrubou os muros de Jerusalém, os palácios. Deus, ele permitiu que arrebentasse com tudo e acabasse com tudo, porque Deus, ele havia se cansado. Pois Deus é Deus, Deus ele é Senhor. Deus, ele se cansa, ele manda os seus mensageiros, ele manda a sua palavra, ele manda os seus profetas. Olha a situação de Joás e de muitos dentro da Bíblia, que Deus executou juízo, porque Deus é Deus. Deus é um Deus de poder e de autoridade. Por isso não adianta fugir do que é real. Que Deus abençoe a sua vida nesta oportunidade, e que a bênção de Deus esteja sobre você. Mas nunca se esqueça que Deus, ele manda mensageiros, pessoas não querem ouvir, manda a sua palavra, despreza, pega os profetas e mofam eles. Aí não tem mais profeta, então vai Deus para executar o juízo. Deus abençoe em Cristo Jesus, amém.